A Bíblia, sempre exata. A Bíblia concorda com a ciência. A Bíblia não é um livro de ciências. Mesmo assim, quando fala sobre assuntos de ciência, ela é exata. Veja 2 exemplos. Meteorologia. Como a chuva se forma. A Bíblia diz: Deus puxa para cima as gotas de água. O vapor se condensa para formar a chuva. Então as nuvens a derramam. Jó 36, 27 e 28. Esse texto da Bíblia fala das 3 etapas principais do ciclo da água. Deus, que criou o sol, como que puxa para cima as gotas de água. Essa etapa se chama evaporação. Depois ocorre a condensação, ou seja, o vapor se transforma em nuvens. Por fim, ocorre a precipitação. As nuvens derramam água por meio da chuva ou outras formas. Até hoje, os cientistas não entendem totalmente esse fenômeno. E é interessante que a Bíblia pergunta: será que alguém pode entender as camadas de nuvens? Jó 36, 29. Mas o Criador entende como a chuva se forma. E ele fez um escritor humano escrever isso na Bíblia de modo exato, muito antes de os cientistas serem capazes de explicar o ciclo da água. Genética. Como o embrião humano se desenvolve. O rei Davi, um dos escritores da Bíblia, disse a Deus: Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro. Salmo 139, 16. Davi falou de modo poético sobre um embrião que se desenvolve de acordo com as instruções escritas em um livro. É incrível pensar que isso foi escrito cerca de 3.000 anos atrás. Os princípios básicos da genética só foram descobertos por volta de 1860, pelo cientista Gregor Mendel. E os pesquisadores só terminaram de sequenciar o genoma humano em abril de 2003. O genoma tem todas as instruções necessárias para formar um ser humano. Os cientistas comparam nosso código genético com um dicionário cheio de palavras formadas pelas letras de um alfabeto. Essas palavras são as instruções genéticas que guiam o desenvolvimento de um embrião. Elas fazem com que cada parte, cérebro, coração, pulmões, braços, pernas e outras, se desenvolva na ordem e no tempo certo. Por isso, alguns cientistas chamam o genoma de livro da vida. A Bíblia não só nos ensina sobre Deus, mas também nos ajuda a ter uma vida mais feliz e nos dá esperança para o futuro. Você pode ser amigo do autor da Bíblia. Depois de analisar os fatos, milhões de pessoas em todo o mundo chegaram à conclusão de que a Bíblia é mais do que um livro antigo. É a palavra inspirada de Deus. A Bíblia é o meio que Deus usa para se comunicar com os humanos, inclusive com você. Por meio da Bíblia, Deus convida você a ser amigo dele. Acheguem-se a Deus e ele se achegará a vocês. Tiago 4:8. Ao mergulhar nas páginas da Bíblia, você vai aprender coisas incríveis. Quando você lê um livro, consegue ter uma ideia do que se passa na mente da pessoa que escreveu o livro. Da mesma forma, ao ler a Bíblia, você aprende os pensamentos e os sentimentos de Deus, o autor da Bíblia. Imagine, você vai conhecer os sentimentos do seu Criador. Além disso, a Bíblia ensina como é Deus, o nome e as qualidades dele. Por que Deus criou os humanos? Como você pode ser amigo de Deus.